Correção da questão número 4, então, que diz o seguinte: sobre os assuntos abordados na lição número 2, analise as afirmativas abaixo. E aí vem 3 afirmativas para a gente analisar. A afirmativa 1 disse: Éfeso era uma igreja autêntica, zelosa da ortodoxia, porém negligenciou a observância do maior de todos os mandamentos. Isso é um fato. Nós aprendemos que realmente Éfeso é uma igreja autêntica, é uma igreja que zela ou que zelou pela doutrina, então uma igreja ortodoxa, porém a grande falha, a falha gravíssima que a igreja cometeu foi negligenciar o amor, foi permitir que se abandonasse o primeiro amor, e essa vai ser a grande crítica que Jesus faz à igreja de Éfeso. Então, portanto, o item 1 aqui está correto. O item 2 disse: a melhor maneira de o cristão restaurar o primeiro amor é praticar as primeiras obras. Foi o próprio Jesus quem disse isso à igreja de Éfeso. Veja só, ele aqui no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, sim, voltar a praticar essas primeiras obras é a melhor receita, é a melhor maneira de o cristão restaurar o primeiro amor. Foi o próprio Jesus quem instruiu a igreja dessa forma. Então, o item 2 também está correto. Agora veja o item 3. Apesar da condição da igreja e das advertências do Senhor, o castiçal de Éfeso se manteve de pé. Lembra que na lição introdutória a gente viu que o castiçal simbolizava a igreja, não é? Os 7 castiçais que foram vistos no capítulo 1 representavam as 7 igrejas. Então, quando o Senhor vem e diz: olha, cuidado, se você não se arrepender, o seu castiçal vai ser retirado, essa é uma advertência muito séria, a indicar que a própria igreja ela deixaria de existir. Ou seja, se o castiçal é a igreja vai ser, e o castiçal vai ser tirado, essa igreja, então, se não mudasse, se não se arrependesse, ela viria a sofrer as consequências dessa omissão. E eu gostaria, nesse ponto, de ler aqui um trecho desse livro aqui do Severino Pedro da Silva, Apocalipse, versículo por versículo, onde ele vai dizer o seguinte: por muito tempo, o castiçal de Éfeso se manteve em pé. Deus estava lhe dando uma oportunidade para arrependimento, segundo o testemunho da história. Ela isso não fez, e o juízo de Deus atingiu não somente o castiçal, igreja, mas também a cidade, e no 5º século sua glória declinou. Hoje não resta nem opulência, nem mesmo templos pagãos suntuosos, nem o porto que o próprio mar destruiu e aterrou. Éfeso era uma igreja autêntica, como a gente viu lá na questão, ensinava a verdadeira doutrina de Cristo e punha à prova os homens que se desviaram da fé, que uma vez para sempre foi entregue aos santos, mas devia arrepender-se de uma falta grave. Deixou o primeiro amor. No contexto vivido, a melhor maneira de o cristão restaurar a primeira caridade é, sem dúvida alguma, praticar as primeiras obras. Então, o que o Severino Pedro está dizendo é o seguinte: o castiçal se manteve de pé, mas se manteve por algum tempo. Deus deu oportunidade de arrependimento. A igreja não se arrependeu. Então, por conta disso, a própria história vai nos mostrar que o juízo de Deus veio sobre a cidade, e não só sobre a cidade, veio sobre a igreja, e não só sobre a igreja, mas veio também sobre a própria cidade de Éfeso. De maneira que aquela opulência, toda aquela glória que a cidade tinha, ela veio a declinar, veio a terminar. Então, voltando aqui para a nossa lição, fica claro que esse item 3 está errado. O castiçal de Éfeso não se manteve de pé, e a própria história nos mostra isso. Então, restaram como corretos aqui os itens 1 e 2. Portanto, você deveria marcar a letra A como alternativa correta. Itens 1 e 2.